Tem uma frase que a internet repete como se fosse sabedoria. Se você não está trabalhando no seu sonho, alguém está. Parece motivacional, parece verdade, tem likes o suficiente para convencer muita gente. É, na verdade, uma mentira muito bem embalada. E ela está custando caro a muita gente que eu conheço. Talvez inclusive você mesmo. Meu nome é Armando Ferreira e esse é o Mais do que Imagina, um podcast sobre produtividade sem culpa. E hoje eu quero falar sobre a Hustle Culture, o que ela é, de onde veio, o que ela promete e o que ela entrega de verdade. E quero ser direto, porque esse é um tema em que eu tenho posicionamento muito claro e não estou interessado em ficar em cima do muro. A Hustle Culture é a crença de que trabalhar mais, dormir menos e sacrificar tudo pelo sucesso não é só aceitável, é virtuoso. É o que separa os sérios dos que não querem de verdade. Ela ganhou nome e forma nos Estados Unidos nos anos 2010, com o boom das startups e a cultura do empreendedorismo. Elon Musk dizendo que ninguém muda o mundo trabalhando 40 horas por semana, Gary Vee gritando sobre acordar às 4 da manhã, influenciadores mostrando jornada de 16 horas como uma medalha de honra. No Brasil, a versão chegou temperada com ingrediente local, a glorificação do sofrimento produtivo. A ideia de que quem reclama de cansaço é fraco, que descansa recompensa, não parte do processo. Que quem não está quebrando de trabalhar não está comprometido de verdade. Eu entendo de onde vem essa narrativa. E existe uma dose de verdade em algum lugar dela. Comprometimento importa, esforço importa, persistência importa. Ninguém chega longe sem colocar trabalho real. Mas a Hustle Culture pegou uma meia-verdade e transformou em dogma. E o dogma tem consequências reais. Um estudo publicado no Lancet, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, acompanhou mais de 600 mil pessoas e encontrou que trabalhar 55 horas ou mais por semana aumenta o risco de AVC em 33% e de doença cardíaca coronária em 13%, comparado a quem trabalha entre 35 e 40 horas. Isso não é fraqueza, é biologia. O capítulo 1 do meu livro começa exatamente aqui, com a indústria da produtividade perfeita. Existe hoje um mercado global de softwares de produtividade avaliado em cerca de 60 bilhões de dólares. Isso sem contar os cursos, os livros, os coaches. Um mercado enorme, construído em cima de uma promessa simples. Com o método certo, você consegue fazer mais, sempre mais, sem limite. O problema não é a busca por produtividade. O problema é quando produtividade vira identidade e descanso vira culpa. Matt D'Avella é um cineasta americano que ficou famoso por documentários sobre minimalismo e hábitos. Em determinado momento da carreira, ele resolveu fazer um experimento pessoal, trabalhar menos, intencionalmente menos, com um limite de horas por dia, e medir o que acontecia. O resultado foi contraintuitivo. A qualidade do trabalho subiu, a criatividade melhorou. Ele começou a resolver em 3 horas problemas que antes levava o dia inteiro, porque entrou no trabalho descansado, focado, com espaço mental real. Isso não é preguiça, é eficiência de verdade. E conecta com algo que o capítulo 5 do meu livro explora com precisão, a ilusão do esforço máximo. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega sem perceber. Quanto mais eu me esforçar hoje, mais vou avançar. Parece óbvio, mas confunde intensidade com progresso e esforço máximo com eficiência. Bernardinho, o treinador que conduziu o vôlei brasileiro a 2 ouros olímpicos, resume isso numa frase que carrega décadas de observação prática. Sucesso é consistência em performance de excelência, produzindo resultados ao longo do tempo. Ele prefere lapidar o talento médio e determinado a tentar polir o diamante preguiçoso que não deseja polimento. Não é sobre o dia em que você deu tudo. É sobre os dias em que você apareceu quando não queria. Eu vivo isso na prática. Eu tenho 2 empresas, 2 filhos, eu tenho uma rotina que não para. Se eu seguisse a lógica da Hustle Culture, trabalhar o máximo possível, espremer cada hora, qual seria o custo? Em quanto tempo eu quebraria alguma coisa realmente importante para mim? Talvez minha saúde, a presença em casa, a qualidade das decisões que eu tomo,
a capacidade de pensar com clareza. Tem uma frase que ficou comigo e que eu uso como critério. Prefiro fazer menos e honrar o que eu assumi do que encher a minha agenda e trair metade dela. Isso não é modéstia, é uma escolha estratégica. Porque uma agenda honesta entrega resultado real. Uma agenda inflada entrega volume, ansiedade e a sensação permanente de que tudo está atrasado. O problema central da Hustle Culture não é o trabalho duro. O trabalho duro é real e necessário. O problema é confundir quantidade com qualidade, horas com resultado, movimento com progresso. Tem um dado que me impressionou quando li pela primeira vez. A Microsoft fez um estudo com trabalhadores do Japão, um país famoso pela cultura de longas jornadas de trabalho, e testou a semana de 4 dias. O resultado? A produtividade subiu 40%. Você ouviu bem, não caiu, subiu. Por quê? Porque quando você tem menos tempo, você para de preencher o tempo disponível com atividade. Você prioriza, você decide o que realmente precisa ser feito. Parkinson formulou isso como lei ainda em 1955. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. De 8 horas para uma tarefa de 4, ela vai ocupar 8 horas. A Hustle Culture faz o inverso. Expande o tempo disponível esperando que mais trabalho entre. O que entra, a maioria das vezes, não é trabalho de qualidade. É ocupação. É movimento sem direção. O antídoto não é trabalhar menos. É trabalhar com mais intenção. E isso começa com uma pergunta simples, que aparece no centro do método real. O que precisa acontecer hoje para que o dia tenha valido? Não é o que eu posso fazer, é o que precisa acontecer. A diferença entre as duas perguntas é a diferença entre uma agenda que te controla e uma que você controla. Uma coisa concreta para você fazer ainda hoje. Pega a sua agenda da última semana. Olha para ela com honestidade. Quantas horas foram trabalho real? Entregas que moveram algo importante? E quantas foram a ocupação que criou a sensação de produtividade sem o resultado correspondente? Não precisa me responder, só precisa olhar com honestidade. Se a resposta te desconfortar, ótimo. Desconforto honesto é o começo de uma mudança real. A próxima semana, tenta uma coisa só. Antes de montar a sua agenda, defina as 2 ou 3 entregas que, se realizadas, fazem a semana ter valido. Só depois coloca o resto. Não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar com o que importa primeiro. A Hustle Culture vem de uma promessa que soa bem, mas entrega pouco. Que quantidade de esforço é o caminho para resultados extraordinários. A realidade é mais simples e mais exigente ao mesmo tempo. Clareza sobre o que importa, intenção no que você faz e a coragem de dizer não para o que preenche a agenda sem mover o ponteiro. Se isso ressoou, o capítulo 1 e o capítulo 5 do livro Você Fez Mais Do Que Imagina desenvolvem esses conceitos com mais profundidade. O link está aqui na descrição. Semana que vem é o episódio de encerramento da primeira temporada e o mais importante de todos. Você vai entender por que o nome desse podcast não é um acidente. Até quarta!